O livro de hoje vai ser A Zona Morta, de Stephen King. Prólogo. Na época de sua formatura na universidade, John Smith já tinha se esquecido completamente da pancada que levara na neve, muitos anos antes, naquele dia de janeiro em 1953. Na verdade, já era difícil se lembrar daquilo quando terminou o primário. Seus pais nunca ficaram sabendo de nada. Estavam patinando em um trecho congelado da Lagoa Runaround, em Durham. Os garotos maiores jogavam hóquei com velhos tacos emendados e usavam 2 cestas de batata como goleiras. Os garotos mais novos apenas matavam o tempo como fazem os garotos desde que o mundo é mundo. Entortavam comunicamente os tornozelos para um lado e para o outro. A respiração formava nuvens de vapor nos gélidos 6 graus negativos. Em um canto na pista de gelo, 2 pneus de borracha ardiam, soltando uma fumaça preta, e alguns pais observavam seus filhos de perto. Não havia começado a era do snowmobile, e a diversão de inverno ainda consistia em exercitar o corpo em vez de acelerar o motor a gasolina. Johnny tinha vindo de casa, bem na divisa de Pownell, com os patins pendurados no ombro. Aos 6 anos, era um patinador razoavelmente bom. Ainda não o bastante para jogar hóquei com os garotos maiores, mas já era capaz de dar mais voltas do que a maioria dos outros alunos da primeira série, que ficavam sempre abrindo os braços para manter o equilíbrio ou se estatelavam de bunda no chão. Ainda patinava devagar, contornando os limites da pista. Desejava saber deslizar para trás como Timmy Benedict, ouvir o gelo estalar misteriosamente sobre a cobertura de neve além da orla. Ouvia também os gritos dos jogadores de hóquei, o ronco de um caminhão de concreto atravessando a ponte a caminho de U.S. Gibson, a fábrica de gesso em Limbam Falls, e o murmúrio da conversa dos adultos. Ele se sentia muito contente por estar vivo naquele dia frio e agradável de inverno. Não havia nada de errado com ele. Nada perturbava sua mente. Não queria mais nada, exceto ser capaz de patinar para trás, como Timmy Benedict. Johnny passou pelo fogo e viu 2 ou 3 marmanjos dividindo uma garrafa de bebida. "Deixa eu beber um pouco", gritou para Chuck Spire, que estava encapotado com uma japona de lenhador e uma calça verde de flanela grossa. "Sai daqui, pirralho", disse Chuck, mostrando os dentes e um sorriso amarelo. "Tô ouvindo sua mamãe chamar você." Sorrindo, o Johnny Smith, de 6 anos de idade, continuou patinando. E, no lado da pista de patinação que dava para a estrada, viu o próprio Timmy Benedict descendo a rampa na frente do pai. "Timmy!" gritou. "Dá uma olhada!" Johnny virou para trás e começou a patinar de costas, desajeitadamente. Sem se dar conta, estava avançando para a área do jogo de hóquei. "Ei, moleque!" gritou alguém. "Sai da frente!" Johnny não ouviu. Estava conseguindo. Estava patinando para trás. Tinha pegado o jeito, de uma hora para outra. Tudo dependia do ritmo no vai e vem das pernas. Olhou para baixo, fascinado, querendo observar o movimento de suas pernas. O disco de hóquei dos grandões, que estava velho, lascado e afiado nas beiras, passou zunindo por ele, também despercebido. Um dos garotos mais velhos, que não era dos melhores patinadores, se jogou atrás do disco em uma espécie de mergulho de cabeça quase cego. Chuck Spire viu o que ia acontecer. Ele se levantou e gritou: "Johnny, cuidado!" O pequeno John Smith ergueu a cabeça, e um instante depois, o desengonçado patinador, com todos os seus 73 quilos, bateu toda a velocidade contra ele. Johnny saiu voando com os braços estendidos. Em uma fração mínima de segundos, sua cabeça fez contato com o gelo. Ele apagou. Apagado, gelo escuro. Apagado, gelo escuro. Apagado, apagado. Disseram que ele desmaiou. A única coisa da qual Johnny tinha certeza era que um estranho pensamento não parava de se repetir, e que subitamente um círculo de rostos esboçados surgiu sobre ele. Jogadores de hóquei assustados, adultos nervosos, garotos curiosos.
Timmy Benedict com um sorriso afetado, e Chuck Spire que o segurava. Gelo escuro. Escuro. Ei, falou Chuck. Johnny, você está bem? Levou uma tremenda pancada. Escuro, respondeu Johnny em um tom meio rouco. Gelo escuro. Não pule mais em cima dele, Chuck. Chuck olhou em volta, um tanto apavorado. Depois retornou a Johnny. Pôs a mão no grande galo que estava se formando na testa do menino. Desculpe, disse o estabanado jogador de hóquei. Eu nem cheguei a ver o garoto. Os moleques têm que ficar longe do hóquei. São as regras. Olhou ao redor para ver se estava recebendo apoio. Johnny, disse Chuck, que não estava gostando daquele ar nos olhos do garoto. Pareciam escuros e distantes, inexpressivos e frios. Você está bem? Não pule mais em cima dele, repetiu Johnny, sem saber o que estava dizendo, pensando só no gelo escuro. A explosão, o ácido. Não acha que a gente devia levar ele ao médico? Perguntou Chuck a Bill Gendron. Não está dizendo coisa com coisa. Dê um minuto a ele, aconselhou Bill. Esperaram alguns instantes e os pensamentos de Johnny realmente clarearam. Estou bem, murmurou ele. Me ajuda a levantar. Timmy Benedict continuou com aquele sorriso afetado. Miserável. Johnny decidiu que mostraria a ele com quantos paus se faz uma canoa. No final da semana já estaria patinando em círculos ao redor dele, para trás e para frente. Vem com a gente se sentar um pouco perto do fogo, disse Chuck. Você levou uma baita pancada. Johnny deixou que o ajudassem a se aproximar do fogo. O cheiro de borracha queimada era forte, ácido, e fazia Johnny sentir um pouco de enjoo. Estava com dor de cabeça. Tocou o galo sobre o olho esquerdo com curiosidade. Teve a impressão de que sua testa havia crescido 1 quilômetro. Consegue lembrar quem é o tal? Perguntou Bill. Claro que consigo, estou bem. Como é o nome do seu pai e da sua mãe? Herb e Vera. Herb e Vera Smith. Bill e Chuck se entreolharam e deram de ombros. Acho que está tudo bem com ele, concluiu Chuck antes de repetir pela 3ª vez. Mas que levou uma baita pancada levou, não foi? Uau! Cara, disse Bill, enquanto acompanhava afetuosamente com os olhos suas irmãs gêmeas de 8 anos, que patinavam de mãos dadas. A pancada provavelmente teria matado um adulto. Não um polaco, respondeu Chuck, e os dois deram uma gargalhada. A garrafa de Bushmills começou a rodar de novo. 10 minutos depois, Johnny estava de volta ao gelo. A dor de cabeça já quase passando, o galo despontando na testa como uma estranha marca distintiva. Quando foi para casa almoçar, já tinha se esquecido completamente da queda e do momento em que ficou apagado. Estava dominado pela alegria de ter aprendido a patinar para trás. Pelo amor de Deus, exclamou Vera Smith quando viu o filho. Como você fez isso na testa? Caí, respondeu Johnny, começando a tomar ruidosamente a sopa de tomate Campbell's. Você está bem mesmo, John? Perguntou ela, encostando com delicadeza a mão no filho. Claro, mãe. Ele estava muito bem, exceto pelos pesadelos que teve algumas vezes durante o mês seguinte. Os pesadelos e a tendência a ficar sonolento em alguns momentos do dia em que não costumava ter sono antes. A sonolência, aliás, parou de acontecer mais ou menos na mesma época em que os pesadelos também cessaram. Ele estava bem. Certa manhã, em meados de fevereiro, Chuck Spire descobriu ao acordar que a bateria de seu velho DeSoto 48 estava descarregada. Tentou dar a carga usando a bateria do caminhão da fazenda. Quando prendeu o segundo polo na bateria do DeSoto, ela explodiu, espalhando fragmentos e um ácido corrosivo em seu rosto. Chuck perdeu um olho. Vera disse que, se não fosse pela misericórdia de Deus, ele teria perdido os dois. Johnny achou aquilo uma tragédia terrível e foi como o pai visitar Chuck no hospital geral de Lewiston, 1 semana depois do acidente. A imagem do grande Chuck deitado naquela cama de hospital, todo debilitado e abatido, foi extremamente chocante. E naquela noite Johnny sonhou que era ele quem estava deitado lá. De vez em quando, nos anos que se seguiram, Johnny tinha pressentimentos. Sabia qual seria a próxima música no rádio antes que o DJ tocasse, esse tipo de coisa, mas nunca tinha relacionado aquilo com seu acidente no gelo. Já tinha se esquecido dele.
Os pressentimentos nunca lhe causavam sobressaltos e também não eram muito frequentes. Foi só na noite da feira regional da máscara que algo muito assustador aconteceu, antes do segundo acidente. Mais tarde, ele pensaria nisso com frequência. A roda da fortuna aconteceu antes do segundo acidente. Era como uma advertência vinda diretamente de sua infância. O vendedor cruzava Nebraska e Iowa sem descanso sob o sol escaldante daquele verão de 1955. Viajava em um sedã Mercury 53, que já estava com mais de 110 mil quilômetros rodados e cujos pistões tinham desenvolvido um nítido zumbido. O sujeito era um homem corpulento com cara de caipira do meio-oeste. Naquele verão de 1955, quase 4 meses depois de seu negócio com pintura de casas ter falido em Omaha, Greg Stilson estava com apenas 22 anos de idade. A mala e o banco de trás do Mercury estavam cheios de caixas, e as caixas estavam cheias de livros. A maioria deles eram bíblias. Tinha de todos os formatos e tamanhos. Lá estava seu item básico, a Bíblia da American Truffway, com 16 ilustrações coloridas, brochura colada, por $1,69 e com a garantia de não soltar as folhas por pelo menos 10 meses. Editado de maneira mais simplória em formato de bolso, havia o Novo Testamento da American Truffway por 65 centavos, sem ilustrações coloridas, mas com as palavras do nosso Senhor Jesus impressas em vermelho. E, finalmente, para o comprador de peso, havia a Palavra de Deus Deluxe da American Truffway por $19,95, encadernada em uma imitação de couro branco, podendo o nome do proprietário ser gravado em caracteres dourados na capa, com 24 ilustrações coloridas e uma seção para registrar nascimentos, casamentos e falecimentos. Além disso, a Palavra de Deus Deluxe podia durar 2 anos. Havia também uma coleção de livretos intitulados American Truffway e a Conspiração Judaico-Comunista contra os Estados Unidos. Greg vendia mais a coleção, impressa em papel barato, do que todas as Bíblias juntas. O livro contava tudo sobre como os Rothschild, os Roosevelt e os Greenblatt estavam se apoderando da economia e do governo americano. Havia gráficos mostrando como os judeus se relacionavam diretamente com o eixo comunista, marxista, leninista, trotskista e então com o próprio anticristo. Os dias do marcatismo tinham terminado em Washington havia pouco tempo, mas no meio-oeste a estrela de John McCarthy ainda não se apagara. E Margaret Chase Smith, do Maine, ainda era conhecida como aquela puta devido à sua famosa declaração de consciência. Além de toda coisa sobre o comunismo, a clientela de fazendeiros de Greg Stilson parecia ter um interesse doentio pela ideia de que os judeus estavam dominando o mundo. Agora Greg estava dobrando na estradinha empoeirada que levava à casa-sede de uma fazenda, cerca de 30 quilômetros a oeste de Ames, em Iowa. A casa tinha um ar de abandono, de coisa trancada, postigos fechados, a porta do curral trancadas, mas nunca se podia ter certeza antes de se investigar. Esse princípio fora muito útil a Greg Stilson nos 2 ou quase 2 anos que se passaram desde que ele se mudara com a mãe de Oklahoma para Omaha. O negócio com pintura de casas não tinha dado certo, e Greg sentia que precisava dar um tempo das palavras de Jesus, com sua pequena blasfêmia fosse perdoado. Mas agora ele havia voltado para casa. Já não pensava no púlpito, não estava mais cheio de fervor religioso, e se ver finalmente livre de um negócio dos milagres não deixava de ser um alívio. Abriu a porta do carro, e quando pisou na estradinha de terra empoeirada, o grande e bravo cachorro da fazenda avançou do celeiro. Com as orelhas para trás, foi uma saraivada de latidos. "Olá, cachorrinho", disse Greg com sua voz simpática, baixa, mas aliciante. Apesar de ter apenas 22 anos, sua voz era de um orador experiente. O cachorrinho não reagiu ao tom amistoso de sua voz. Continuou se aproximando, grande e bravo, como se estivesse obstinado em almoçar um caixeiro viajante. Greg voltou a entrar no carro, fechou a porta e buzinou 2 vezes. O suor escorria pelo seu rosto, deixando o paletó de linho branco com manchas circulares debaixo dos braços e, nas costas, em forma de árvore estendendo os galhos. Tornou a buzinar, mas não houve resposta. Os caipirões tinham subido em suas caminhonetes da International Harvester ou da Studebaker para a cidade. Greg sorriu. Em vez de dar uma ré e sair da estradinha, estendeu a mão para trás e pegou um pulverizador de inseticida.
só que aquele estava cheio de amônia e não de Fleet. Puxando o pulverizador para trás, Greg saiu novamente do carro, sorrindo descontraído. O cachorro, que tinha sentado e ficado parado, se levantou de imediato e começou a avançar rosnando. Greg continuou sorrindo. Sem problema, cachorrinho, falou ele naquele tom simpático, aliciante. Vem cá, vem pegar. Detestava aqueles cães de guardas feiosos que governavam a pequena área em frente às casas com pequenos imperadores arrogantes. Eles também diziam alguma coisa sobre o temperamento dos donos. Bando de caipiras do caralho, Greg resmungou, baixinho, porém ainda sorrindo. Venha, cãozinho. O cachorro foi, contraiu as coxas para dar um salto. No celeiro, uma vaca mugiu e o vento sussurrou brandamente pelo milharal. Quando o cachorro saltou, o sorriso de Greg se transformou em uma dura e amarga careta. Ele apertou o pulverizador de inseticida e borrifou uma nuvem ácida de gotinhas de amônia bem nos olhos e no focinho do animal. O latido raivoso se transformou imediatamente em ganidos breves, agoniados, e depois, quando o contato da amônia realmente se fez sentir, em uivos de dor. Logo o cachorro deu meia volta, mas não um cão de guarda, apenas um vira-lata domado. A face de Greg Stilson ficou sombria. Os olhos tinham se reduzido a duas desagradáveis fendas. Com um rápido passo à frente, ele deu um chute certeiro no traseiro do cachorro com um de seus sapatos Stride King, de pico pontudo. O cachorro deixou escapar um gemido alto e, impelido pela dor e pelo medo, selou seu destino ao se virar para enfrentar o agressor em vez de correr para o celeiro. Com um rosnado, atacou cegamente. Abocanhou a bainha da perna direita da calça de linho branco de Greg e a rasgou. Seu filho da puta, gritou Greg, assustado e enfurecido, tornando a chutar o cachorro, desta vez com força suficiente para fazê-lo rolar no chão. Avançou mais uma vez contra o animal e deu outro pontapé, sempre gritando. Agora o cachorro, com os olhos lacrimejando, o nariz em ardente agonia, uma costela quebrada e a outra quase rasgando a pele, percebia o perigo vindo daquele louco, mas já era tarde. Greg Stilson o perseguiu pelo terreno poeirento, arfando e gritando, o suor escorrendo pelo seu rosto. Chutou o cachorro até fazê-lo berrar de dor, mal conseguindo se arrastar pela terra. O cachorro estava sangrando em várias partes do corpo. Estava morrendo. Você não deveria ter me mordido, Greg agora sussurrava. Está ouvindo? Está me ouvindo? Não devia ter me mordido, seu cachorro de merda. Ninguém fica no meu caminho, está ouvindo? Ninguém. Deu outro chute com o bico do sapato manchado de sangue. Mas a única coisa que o cachorro pôde fazer foi deixar escapar um som sufocantemente baixo. Greg não via muita satisfação naquilo. Sua cabeça doía. Era o sol. A perseguição ao cachorro debaixo do sol quente. Foi sorte não ter desmaiado. Fechou os olhos por um momento, respirando depressa. O suor rolava como lágrimas pelo rosto e se acumulava como cristais no cabelo cortado à escovinha, enquanto o cachorro agonizante morria a seus pés. Grãos coloridos de luz, pulsando no ritmo da batida do coração, flutuavam na escuridão atrás de suas pálpebras. A cabeça doía. Às vezes achava que estava ficando louco, como naquele momento pretendia dar uma borrifada de amônia no cachorro e fazê-lo voltar ao celeiro para que pudesse deixar seu cartão embaixo da porta da cozinha. Voltaria outro dia e faria uma venda. Agora aquilo, o caos. Já não era uma boa ideia deixar o cartão, certo? Abriu os olhos. O cachorro jazia a seus pés, arfando rápido, o sangue pingando do focinho. Quando Greg Stilson olhou para baixo, o animal lambia umidamente seu sapato, como que para admitir que fora derrotado, mas logo voltou à sua culpação de morrer. Não devia ter rasgado minha calça, disse Greg. Uma calça me custa 5 paus, seu cão de merda. Precisava sair de lá. Não seria nada bom se Clem Caipirão da Silva, a mulher ou seus 6 filhos voltassem de repente da cidade em sua carroça e vissem o Totó morrendo ali no chão, com aquele vendedor malvado parado na frente dele. Perderia o emprego. A American Truffle não contratava vendedores que matavam cachorros de donos cristãos. Abafando uma risadinha nervosa, Greg voltou ao Mercury. Entrou e deu uma rápida marcha ré.
Virou à direita na estrada de terra que seguia reta como um fio pelo milharal e logo alcançou 100 km/h, deixando para trás uma nuvem de poeira com 3 km de extensão. Com toda certeza não queria perder o emprego. Ainda não. Estava ganhando um bom dinheiro. Além das atividades da American Truffle, Greg tinha uma agenda própria, de que a empresa não fazia ideia. Ele estava cumprindo naquele momento. Além disso, viajando de um lado para o outro, passaram a conhecer muita gente, muitas garotas. Era uma boa vida, só que ele não estava satisfeito. Continuou dirigindo, a cabeça latejava. Não, simplesmente não estava satisfeito. Sentia que estava destinado a coisas maiores do que dirigir pelo meio oeste vendendo bíblias e adulterando os recibos de venda para somar um adicional de $2 diário à comissão. Sentia que estava destinado à grandeza. Sim, era isso. Era exatamente isso. Algumas semanas antes, levaram uma moça para o celeiro. Os pais dela estavam em Davenport, vendendo um carregamento de galinhas. Ela começou oferecendo a Greg um copo de limonada. E uma coisa simplesmente levantou a outra. Depois de ser possuída, a moça disse que teve a impressão de ter sido seduzida por um pastor. Então Greg a esbofeteou. Ele mesmo não sabia o porquê. Deu-lhe um tapa e foi embora. Bem, não. Na realidade, ele deu 3 ou 4 tapas. Até ela começou a chorar, depois a gritar pedindo socorro. Então ele parou e, de alguma forma, teve que usar cada grama do charme que Deus lhe deu. Conseguiu consertar as coisas com a moça. Foi nessa ocasião que sua cabeça começou a doer. Os grãos pulsantes e brilhantes disparando, dando cambalhotas no seu campo de visão. Ele tentou dizer a si mesmo que era o calor explosivo do celeiro. Mas não foi apenas o calor que fez sua cabeça doer. Foi a mesma coisa que sentiu no pátio da fazenda quando o cachorro rasgou sua calça. Uma coisa escura e insana. Não estou louco, gritou ele no carro. Abriu rapidamente a janela, deixando entrar o calor do verão. O cheiro de poeira, de milho e estrume. Ligou o rádio em volume alto e sintonizou uma canção de Perry Page. A dor de cabeça diminuiu um pouco. Era tudo questão de se controlar e procurar manter a ficha limpa. Se você agir corretamente, ninguém poderá te ferrar. E ele estava se aperfeiçoando nas duas coisas. Não tinha mais tão frequentemente aqueles sonhos com o pai. Os sonhos em que o pai o olhava de cima, com o capacete de operário puxado para trás e gritava: "Você não é bom, Tampinha. Não tem porra nenhuma de bom." Já não tinha tanto acesso a esses sonhos, simplesmente porque eles já não correspondiam à realidade. Não era mais um Tampinha. Tudo bem, vivia doente quando era garoto, muito pequeno, mas crescera e agora cuidava de sua mãe. Seu pai havia morrido e não podia ver como o filho estava hoje. Não podia fazer o pai engolir o que tinha dito, porque ele havia sido vítima da explosão de uma torre de perfuração de petróleo e morrera. Mas por uma vez, só uma, Greg gostaria de desenterrá-lo e gritar em sua cara apodrecida: "Você estava errado, papai, você estava errado a meu respeito." E depois de dar um bom chute, que nem quando chutou o cachorro, a dor de cabeça estava de volta, mais fraca. "Não estou louco", repetiu sob o som da música. Sua mãe sempre lhe dizia que ele nascera para alguma coisa grande, alguma coisa notável, e Greg acreditou. Só era preciso manter as coisas sob controle, como esbofetear a garota ou chutar o cachorro, e a ficha limpa. Não importava qual fosse sua grandeza, ele saberia quando chegasse a hora. Tinha bastante certeza disso. Pensou de novo no cachorro e, dessa vez, o pensamento trouxe o leve contorno de um sorriso, sem humor nem compaixão. Sua grandeza se aproximava. Talvez ainda tivesse anos à frente. Ele era jovem, sem dúvida. Não havia nada de errado em ser jovem desde que soubesse que não se podia ter tudo de uma hora para outra. Desde que se acreditasse que as coisas iam acontecer. E ele acreditava nisso. E que Deus e o menino Jesus ajudassem qualquer um que entrasse no caminho dele. Greg Stilson expôs um cotovelo bronzeado de sol pela janela e começou a assobiar acompanhando a música do rádio. Pisou no acelerador. Levou aquele velho Mercury a 110 por hora e seguiu, em Iowa, a estradinha reta de terra para o futuro. Fosse lá qual fosse que pudesse haver à frente.